No dia 14 de fevereiro do ano 2000, uma garotinha de apenas 9 anos desapareceu de sua casa, no coração de Shelby, uma pequena cidade no estado da Carolina do Norte. Ela saiu sozinha, no meio da madrugada, em meio a uma tempestade, levando consigo apenas uma mochila com alguns pertences, escolhidos a dedo. Não houve briga em casa, não havia histórico de abuso, a família era considerada estável, amorosa, presente, e até hoje, 24 anos depois, ninguém sabe por quê. Asha Degree desapareceu por vontade própria, mas o que motivou essa vontade continua sendo um dos maiores enigmas não resolvidos dos Estados Unidos. Isso é o tipo de história que desmonta qualquer expectativa, que corrói as certezas do cotidiano e abre um abismo sobre os pés de quem acha que entende a mente humana. Porque quando uma criança tranquila e feliz atravessa a porta da própria casa, no meio da madrugada e da tempestade, deixando para trás tudo o que conhece, não estamos mais falando apenas de um desaparecimento. Estamos falando de algo mais profundo, algo mais escuro, algo que escapa completamente da lógica. E se isso te faz sentir aquele arrepio atrás da nuca, já se inscreve, porque nesse canal cada nova história é mais inquietante que a anterior. Asha Degree nasceu em 5 de agosto de 1990. Ela era descrita por todos que a conheciam como uma criança tímida, obediente, gentil. Os pais, Harold e Kila, eram trabalhadores, cuidavam da filha e do irmão mais velho com zelo. A família frequentava a igreja, acompanhava os estudos, mantinha uma rotina estável. Nada que sugerisse perigo, negligência ou ruptura. Na noite anterior ao desaparecimento, tudo parecia normal. Asha brincou com o irmão, tomou banho, jantou, dormiu em seu quarto, que dividia com ele. Por volta das 2:30 da madrugada, ele acordou com barulho e a viu levantar para ir ao banheiro. Voltou logo depois. Dormiram. Às 6:30 da manhã, quando a mãe foi acordar os filhos para a escola, Asha já não estava mais lá. A cama estava vazia. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela forçada, apenas o espaço silencioso onde poucas horas antes estava sua filha. Era o Dia dos Namorados, mas para aquela família seria o começo de um pesadelo que jamais teria fim. Nos primeiros momentos, o pânico parecia não encontrar direção. Os pais procuraram pelos arredores, vasculharam cada cômodo, ligaram para vizinhos, para a escola, mas Asha simplesmente desapareceu no espaço entre a noite e o amanhecer. E então testemunhas começaram a surgir. 2 motoristas relataram independentemente um do outro terem visto uma criança caminhando sozinha pela rodovia 18 por volta das 4 horas da manhã, em meio à tempestade, a cerca de 1,6 m da casa da família Degree. Ambos disseram que era uma menina pequena, com roupas claras, caminhando determinada, como quem sabe para onde está indo, mas ao mesmo tempo fora de contexto, como um fragmento de sonho lançado no meio do asfalto molhado. Um dos motoristas chegou a dar a volta para tentar oferecer ajuda. Quando se aproximou, a menina correu para o mato ao lado da estrada e desapareceu entre as árvores. Esse foi o último avistamento confirmado de Asha Degree. Uma garotinha de 9 anos, sozinha, de noite, com chuva, correndo para dentro da escuridão. A busca foi imediata.
Voluntários, helicópteros, cães farejadores, a escola onde ela estudava virou centro de operações, a comunidade local se mobilizou de forma massiva, mas nada foi encontrado nos primeiros dias. Nada. Até que algo emergiu da terra. Numa trilha de caminhão, cerca de 700 metros da rodovia, os investigadores encontraram doces, lápis e uma fita de cabelo. Todos itens que os pais confirmaram pertencerem à Asha. Estavam parcialmente enterrados na lama, protegidos por uma sacola plástica. Era um detalhe estranho, como se alguém tivesse coletado esses objetos e os colocado ali propositalmente, ou como se a própria Asha tivesse feito isso por algum motivo desconhecido. A busca continuou, mas semanas se passaram sem novidades. Foi então que 18 meses depois, uma revelação inesperada empurrou o caso para uma nova zona de estranhamento. A cerca de 50 quilômetros de Shelby, numa cidade chamada Morganton, um trabalhador de construção civil escavava a fundação de um novo prédio quando encontrou uma mochila infantil, cuidadosamente embalada em 2 sacolas plásticas. Era a mochila de Asha Degree. No interior havia roupas e livros. Um detalhe desconcertante. Um dos livros dentro da mochila não pertencia a ela. Era um exemplar da biblioteca da escola, mas ela nunca o pegou emprestado. Era como se outro aluno tivesse dado o livro a ela, ou como se alguém o tivesse colocado ali depois do desaparecimento. Esse achado gerou uma reviravolta, mas também um novo silêncio. Não havia impressões digitais, nenhum DNA, nenhuma pista concreta além do deslocamento geográfico. Como essa mochila percorreu 50 quilômetros? Quem a colocou ali e por que tão bem protegida? Aparentemente, alguém queria que ela fosse encontrada, mas não antes do tempo certo. A partir desse momento, as teorias começaram a surgir. Alguns acreditam que Asha foi aliciada por alguém que ela conheceu fora da escola, ou mesmo através de algum contato improvável. Alguém que a convenceu de sair de casa naquela noite, talvez com promessas, talvez com medo, talvez com mentiras habilmente plantadas na mente dela. Outros acreditam em um caso de tráfico infantil, que Asha foi interceptada por alguém durante a caminhada. A estrada onde ela foi vista por motoristas é solitária, cercada de mata e de propriedades isoladas, lugares perfeitos para desaparecer alguém em minutos. O homem que a viu correr para o mato viu o último momento confirmado da presença dela no mundo. Depois disso, só há silêncio. No campo das investigações digitais, os avanços também foram limitados. Asha não usava e-mail, não tinha redes sociais, nem qualquer tipo de contato digital. O uso de inteligência artificial para envelhecer seu rosto foi feito diversas vezes, com imagens distribuídas à imprensa, mostrando como ela seria aos 16, depois aos 21, aos 28. Mas nenhuma dessas imagens trouxe uma resposta. É como se ela tivesse saído da narrativa, mas não da lembrança. Hoje, mais de 2 décadas depois, o caso Asha Degree continua sendo um dos desaparecimentos infantis mais perturbadores dos Estados Unidos. Não porque foi violento, mas porque foi calmo, planejado, quase silencioso demais para ser real, como uma nota fora do tom, como uma presença que saiu andando e levou consigo as explicações. Com o passar dos anos, o caso Asha Degree se transformou em algo maior do que um desaparecimento. Ele se tornou uma cicatriz cultural, uma ferida aberta na memória coletiva de uma comunidade inteira e, sobretudo, uma história que insiste em não ter fim. Harold e Equila,
Os pais de Asha nunca se afastaram da luta. Eles permanecem na mesma casa, dormem no mesmo quarto, mantêm os mesmos objetos de quando ela desapareceu, como se estivessem paralisados no tempo, à espera de que o momento do retorno se sobreponha à dor da ausência. E todos os anos, na mesma data, repetem o mesmo ritual. Caminham até a estrada, vestem as cores da escola da filha e clamam em silêncio por respostas. Eles se recusam a acreditar que ela está morta. Para eles, a única certeza é o amor, e que se ela estiver viva em algum lugar, ela sabe que é amada, que foi procurada, que nunca foi esquecida. Esse tipo de esperança é muitas vezes criticado. Alguns chamam de negação, outros de fé cega, mas há uma força brutal nesse tipo de espera. Uma resistência diante da escuridão, uma recusa em aceitar o desaparecimento como o desfecho. E a cada nova denúncia, a cada boato, a cada carta anônima, os pais voltam a viver o trauma. Recentemente surgiu uma teoria nas redes sociais de que Asha teria sido vista em um abrigo para jovens em outra parte do país. A investigação correu em silêncio. A mulher não era ela. Mas bastou o rumor para reacender a angústia de todos que seguem o caso. As autoridades, por sua vez, continuam tratando o caso como aberto. O FBI ainda oferece uma recompensa de $45 mil por qualquer informação que leve ao paradeiro de Asha. A equipe do caso é trocada com regularidade para que novas mentes tragam novos olhares, mas o arquivo continua sobre a mesa, imutável. E talvez o mais cruel seja isso, a ausência total de novos dados. A falta de evidências não impede que novas linhas teóricas surjam com o tempo. Uma das mais controversas, embora sem confirmação, diz respeito a casos de desaparecimento ritualístico. Esse tipo de hipótese começa a surgir quando os desaparecimentos apresentam padrões comportamentais muito fora da curva, saídas voluntárias, ausência de testemunhas, objetos enterrados cuidadosamente. Asha encaixa em vários desses critérios, mas não há qualquer evidência concreta que ligue seu caso a algo do tipo. Ainda assim, o simples fato de essa teoria circular já é um reflexo do quanto o caso transbordou para o campo do incompreensível. E quando a razão falha, o vazio é preenchido pela suposição. Outra hipótese recente sugere que Asha tenha sido vítima de um tipo específico de predador, alguém que procurava deliberadamente crianças que apresentassem um perfil vulnerável, mas extremamente disciplinado, que sabia que esse tipo de vítima seguiria instruções com precisão, que não gritaria, que manteria segredo. Esse tipo de predador, se existiu, é alguém muito acima da média em termos de manipulação psicológica, e talvez isso explique por que até hoje nenhum movimento, nenhum deslize, nenhuma pista significativa surgiu. Mas por mais que as teorias se acumulem, há algo no caso Asha Degree que escapa às tentativas de racionalização. É o sentimento, a perturbação que a história provoca em quem a ouve pela primeira vez. A sensação de que algo essencial está faltando, que um fio invisível foi cortado e que ninguém sabe como reconectar. Essa é a verdadeira natureza dos grandes mistérios. Não o que se perdeu, mas o que se recusa a ser encontrado. E é por isso que esse caso continua reverberando, porque o desaparecimento de Asha não é apenas o sumiço de uma criança, é o desaparecimento de uma lógica, de um sentido, de uma narrativa que se recusou a obedecer aos padrões. Hoje, Asha teria 34 anos. Se estiver viva, é possível que esteja em algum lugar do mundo, vivendo sob outro nome, com outra identidade. Talvez tenha sido forçada a esquecer, talvez tenha sido ensinada que a vida anterior era mentira, ou talvez ela saiba exatamente quem é. Mas o medo, ou a chervinha, ou a manipulação tenha sido mais forte do que a saudade. Há pessoas que somem e deixam rastros. Asha Degree não deixou quase nenhum. E talvez seja por isso que seu nome ecoa, porque há uma dor que nunca cicatriza quando falta o corpo, a explicação, o fim. E enquanto isso,
uma mãe continua acordando às 6h30 todos os dias, na mesma casa, com a mesma esperança, esperando ouvir passos pequenos no corredor, a porta do quarto se abrindo e uma menina de olhos grandes dizendo "Bom dia", como se nada tivesse acontecido.